Como se vestir para um funeral? Escolhendo as roupas certas. Escolha peças pretas ou escuras. Tradicionalmente, as roupas de funeral são pretas. No entanto, nem todo mundo adere à tradição nos dias de hoje. Não é incomum ver pessoas usando tons de cinza ou azul escuro. Se não for usar preto, escolha uma outra cor escura para vestir. Atenha-se aos tons escuros e neutros se quiser outra cor além de preto. Azul marinho, cinza escuro, verde escuro e marrom são cores apropriadas. Confira o tipo de funeral para o qual está indo antes de escolher a roupa. Para cerimônias mais tradicionais é recomendado, por precaução, vestir sempre preto. Evite cores claras. Nunca use cores claras para um funeral. As cores primárias, azul, vermelho e amarelo, podem ser ofensivas ou desrespeitosas. O vermelho é uma cor de celebração em algumas culturas e deve ser evitado. As cores claras não devem ser parte da sua roupa em nenhuma situação. Um vestido preto, mas com listras rosas ou um terno preto sobre uma camisa vermelha não são peças apropriadas para um funeral. No entanto, em ocasiões especiais, pode haver uma exceção a tal regra. Membros da família podem solicitar cores claras ou uma cor em particular para honrar a pessoa que faleceu. Sempre respeite os desejos dos familiares nesses casos. Prefira a formalidade a não ser que existam outras recomendações. Os funerais são ocasiões sóbrias cujo código de vestimenta lembra mais uma entrevista de emprego do que um passeio de sábado à noite. Em algumas situações, os familiares podem solicitar trajes informais para honrar a pessoa falecida. Porém, se não houver nenhuma recomendação, prefira um traje formal. Preto, cinza escuro ou azul escuro são sempre uma boa opção. Gravatas e calças sociais devem ser da mesma tonalidade escura. Você também pode usar uma camisa escura e gravata. Para funerais, é recomendado usar vestidos e saias mais longos. Evite peças muito justas, pois vai parecer que você está vestida para sair, não para participar de uma cerimônia do tipo. Uma blusa escura com uma calça social é uma boa opção. Esteja ciente sobre o comprimento das mangas. No geral, evite mostrar muita pele. É melhor não usar peças sem mangas ou com mangas muito curtas. Em vez disso, prefira mangas longas. Se quiser usar um vestido preto sem mangas, coloque um lenço ou echarpe por cima. Escolha roupas lisas em vez de estampadas. As estampas estão liberadas para funerais, desde que não sejam muito chamativas. Uma saia de fundo escuro com flores ou uma camisa com estampa risca de giz podem ser apropriadas. No entanto, você deve evitar estampas chamativas, principalmente se as cores forem muito claras. Uma camisa preta com bolinhas vermelhas não é recomendável. Por exemplo, como sempre, lembre-se que a vontade dos familiares deve ser respeitada. Em alguns casos, um tipo específico de estampa pode ser solicitado. Escolhendo acessórios. Escolha calçados formais, mas confortáveis. Isso é ainda mais importante se você for ao enterro além da cerimônia. Como será preciso caminhar ou ficar de pé por muito tempo, deve-se utilizar calçados confortáveis. Os saltos altos, por exemplo, não são recomendáveis. Quanto à cor, novamente, prefira tons escuros.
Sapatilhas ou sapatos sociais pretos são sempre uma boa opção. Outras cores recomendadas são verde escuro, azul marinho ou cinza escuro. Tanto para sapatilhas quanto para sapatos sociais no que diz respeito à vestimenta para um funeral. Se a cerimônia não for muito formal, tênis esportivos ou modelos All-Star pretos também podem funcionar. No entanto, sempre preze pela formalidade. Escolha uma gravata conservadora. Se vai usar gravata, use-a corretamente, evitando cores claras e estampas. Uma gravata de cor sólida ou sem estampas é sempre a melhor opção. Escolha sempre entre cores escuras, como verde escuro, azul marinho ou cinza escuro. No entanto, há exceções à regra. Se você tiver, por exemplo, uma gravata que a pessoa falecida deu a você de presente, usá-la pode ser um gesto que os familiares vão gostar. Apenas verifique com antecedência para que isso não seja interpretado da forma errada. Maneire na maquiagem. Se decidir usar maquiagem, use pouca. Funerais são ocasiões formais. Assim como você não usaria uma maquiagem dramática e chamativa para trabalhar. Não use algo do tipo em um funeral. Uma cobertura leve de base e um batom nude são a melhor opção. Acrescente uma quantidade leve de blush, se quiser, e um pouco de sombra ou rímel. Como sempre, podem haver exceções dependendo dos desejos dos familiares. Se o enterro for, por exemplo, de alguém que trabalhava no teatro, talvez os familiares peçam para os convidados usarem maquiagens teatrais. Use joias tradicionais. Se estiver preocupada sobre quais as joias adequadas, é melhor não usar nenhuma. Na verdade, isso inclusive vai ressaltar o ar de sobriedade. No entanto, se quiser usar alguma peça, prefira as clássicas. Um colar de pérolas é uma opção muito mais apropriada do que um colar grande e cheio de pedrarias. Por exemplo, se for usar brincos, prefira os modelos discretos. Brincos com penduricalhos ou argolas são exagerados demais para um funeral. Prefira pontos de luz ou solitários. Escolha os lenços apropriados. Se você tem o hábito de usar lenços com ternos, eles também devem ser de cor escura. Prefira tons como verde escuro, azul marinho ou cinza escuro. Um lenço rosa, por exemplo, não é apropriado para um funeral. Outros fatores que devem ser lembrados. Leve a religião em consideração. Se a pessoa terá uma cerimônia religiosa, provavelmente haverá regras específicas sobre as vestimentas. Verifique tal informação com antecedência e veja se há quaisquer regras relacionadas à cerimônia. Você deve sempre respeitar a religião da pessoa que faleceu. Por exemplo, algumas religiões exigem roupas extremamente recatadas para mulheres em funerais. Ou seja, você não pode aparecer com um vestido curto demais. Uma pesquisa rápida na internet pode informá-lo sobre os rituais religiosos relacionados à morte. No entanto, é sempre bom perguntar a alguém da família, pois eles certamente terão instruções mais precisas sobre como se vestir para o dia. Leve os diferentes hábitos culturais em conta. Se a pessoa falecida era de uma outra cultura, cores diferentes podem ser apropriadas. Embora as cores escuras prevaleçam em funerais no Ocidente, nem sempre esse é o caso para outras partes do mundo. Cores claras são relacionadas ao luto em algumas culturas.
Na Coreia, azul é a cor de luto. No Egito, na Etiópia e no México, a cor para luto é o amarelo. Em algumas culturas do Oriente Médio, o branco é a cor predominante em funerais. Leve o clima em consideração. Se o enterro ou cerimônia for em um ambiente externo, leve isso em conta. Talvez seja necessário trazer um guarda-chuva ou um casaco. Se estiver frio, esses acessórios também devem ser de um estilo apropriado para funerais. Mesmo capas de chuva e guarda-chuvas devem ser apropriados para a ocasião. Um guarda-chuva rosa-choque não é apropriado. Por exemplo, prefira acessórios de tons escuros. Sempre. Para casacos e jaquetas, essa regra também se aplica. Pode ser considerado indelicado aparecer na cerimônia com um casaco branco, mesmo que você esteja usando preto por baixo. Siga os desejos da pessoa que faleceu. Sempre respeite as solicitações feitas, mesmo quando forem incomuns. Se a família pedir que você use uma cor ou estampa específica, faça o possível para respeitar a vontade deles. Se a família escolher uma cerimônia fora do tradicional para honrar a pessoa falecida, sempre dê prioridade aos desejos deles e não à etiqueta tradicional.